Então tá, queridos, boa noite, graça e paz. Vamos estar iniciando nosso estudo hoje. Deus abençoe a cada irmãos aí que tem se dedicado esse tempo para estar aprendendo, né, um pouco. Nós deveríamos sempre estar dedicado a conhecer mais a Deus. Como está lá em Jeremias, né? Jeremias, se eu não me engano, 13, fala que o sábio não se alegre, né? Não se ensoberbeça na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas que o homem, que ele tende de, vamos dizer, agradecer, engrandecer a Deus, é por conhecer a Deus, né? Então, se ele tiver de gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Então, nós não podemos pegar Deus, né, e colocar na nossa mão e verificar, examinar. Mas como nós conhecemos Deus? Nós conhecemos através da sua graça que foi nos revelada. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para com nós. Então, tudo que Deus quer que nós saibamos é através das Escrituras. Então, se é através das Escrituras, nós temos que debruçar sobre ele e aprender. Lá em Deuteronômio fala que as coisas reveladas cabem a nós, mas as coisas ocultas cabem ao Senhor. Então, se ele nos revelou toda a sua graça, a sua plenitude, a sua sabedoria, e nós, né, por graça de Deus, nós conseguimos ter agora um aprendizado sistematizado da palavra de Deus, cada coisa em seu lugar, né? Vamos dizer, o fogão no seu lugar, a geladeira no seu lugar. É como uma casa, né? Você entra em uma casa, você não vai encontrar o fogão dentro do banheiro, você não vai encontrar a geladeira no banheiro, ou o vaso na cozinha, não. Cada coisa em seu devido lugar. Então, a gente, entendendo essa sistematização da palavra de Deus e que aqueles que foram inspirados em escrever, os apóstolos e profetas, e hoje nós podemos dizer que os irmãos que foram iluminados para agora colocar tudo em seu devido lugar e a gente entender a revelação exata de Deus. E hoje a gente vai estar estudando a respeito os propósitos da igreja, né? Os propósitos da igreja, como eu já havia falado na aula anterior, o pastor Vitor, ele linkou alguns pontos aqui que definem o que é a igreja, né? Ele destacou a distinção entre a igreja visível e a invisível, né? E ele pontuou muito bem, dizendo que a igreja, ela, na verdade, é um organismo vivo, né? A igreja é algo que nós podemos dizer tanto um organismo vivo, e ela também precisa de uma organização. E ele pontuou muito bem, e hoje a gente vai estar estudando um pouco a respeito qual é o propósito da igreja, o que a igreja ela tem, né, para efetivar. Porque o próprio Cristo, quando ele dá ali a sua palavra, né, que após a afirmação de Pedro, ele fala, olha, tu és Pedro, mas sobre essa pedra, que é sobre a afirmação que você tem dito, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ou seja, então, enquanto existir mundo, existe uma igreja. A igreja, ela praticamente, muitos irmãos acreditam no arrebatamento antes, algumas teorias, outros acreditam no meio, outros acreditam no final. Importa que a igreja, ela estará aqui até quando Jesus Cristo vier por fim, após a grande tribulação, isso não vai importar. Não é como o próprio Paulo escreve, né? Não é o porvir, não é a altura, não é poderes, não é nada que nos separará do amor de Deus. Ou seja, não é uma perseguição à toa, porque nós agora já estamos nele. Então, e o próprio Cristo, ele falou, aqueles que o Senhor me deu, ninguém arrebatará da minha mão, né? A gente lê isso lá no Evangelho de João. Então, hoje nós vamos estar estudando aqui a respeito dos propósitos da igreja visível. Deus estabeleceu a igreja visível nesse mundo com uma série de finalidades dentro do seu propósito redentor. Desde toda a eternidade, Deus concedeu à sua igreja visível o ministério da palavra, primeiramente através dos patriarcas, profetas, juízes e sacerdotes do Antigo Testamento, que serviam a igreja na antiga aliança, ensinando a palavra de Deus ao seu povo.
Depois, na nova dispensação, Deus levantou os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a quem revelou o ministério do seu plano de redenção e encarregou de ministrar a sua palavra aos crentes em todos os lugares e de todas as épocas. A revelação de Deus, estando completa, está registrada nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A igreja visível é a portadora dessa revelação escrita, né? Deus também deu à igreja as suas ordenanças. O que é ordenanças? É o batismo e a ceia, como sinais da sua aliança. As únicas ordenanças que Deus deixou hoje, prescrita para que nós possamos entender, são essas duas ordenanças, que é batismo e a ceia. Batismo é aquilo que você vai professar publicamente perante o corpo da igreja, ali, os membros reunidos, que você, de fato, entendeu o propósito da igreja e está fazendo parte também. Você, por exemplo, não é igreja sozinho. Muitas pessoas acham, eu sou a igreja. Não, você é membro da igreja. Você não é igreja sozinha, porque a igreja ela é composta por membros, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala lá nas cartas aos Coríntios, fala lá em Efésios também, né? Então, a igreja visível ministra dessas ordenanças os sacramentos aos que são de Cristo aqui neste mundo. Esse privilégio não foi dado por Deus a nenhuma outra instituição ou organismo. Os propósitos pelos quais Deus deu à igreja visível seus oráculos e suas ordenanças são diversos. Para que o seu povo se congregue e se ajunte regularmente para ouvir a pregação da palavra e participar dos sacramentos ou das ordenanças quando ministradas nos cultos. Para que o povo de Deus seja edificado, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sempre buscando a perfeição em tudo. Para que, através da igreja, a palavra de Deus seja anunciada e proclamada ao mundo, e assim Deus chame os eleitos mediante a pregação. Será assim até a vinda de Cristo. E o fim deste mundo, como o conhecemos, é nesse sentido que dizemos que fora da igreja não há salvação, uma vez que o evangelho foi confiado à igreja para ser vivido e ministrado. Eu quero que os irmãos compreendam aqui a essa passagem, a qual foi destacado aqui, que nós, por exemplo, dizemos que fora da igreja não há salvação. Não é a igreja particularmente que salva. Quem salva é Cristo. Mas a igreja é um meio aonde os salvos estão reunidos. É onde a igreja ela testifica o poder e a graça de Deus através dela. Né? Sem a igreja, vamos dizer, não há salvação. Como Jesus, vamos dizer, Deus, com todo o seu poder, ele salva, assim, a quem ele quer. Mas como ele vai anunciar essa salvação se não é a igreja, os seus escolhidos, né? Então, esses meios de graças concedidos por Deus, a igreja não funciona automaticamente. A sua eficácia para a salvação é a santificação, dependente da presença de Deus mediante seu Espírito no meio do seu povo. A igreja deve ser fiel na administração desses meios, contudo, sempre na dependência do Espírito. Considerando a importância da igreja visível, é aquilo que ela representa. Aqueles que professam Cristo, mas deixam de participar da igreja, ficam privados dos meios ordinários que Deus estabeleceu nela para o bem do seu povo. Eu quero abrir um parênteses aqui, só para os irmãos não se sentir ofendidos. A gente conhece, inclusive, agora há pouco eu estava conversando com uns irmãos no grupo, eles estão lá nos Estados Unidos da América e outros irmãos estão em Portugal. Eles, por exemplo, acham uma dificuldade tamanha de estar participando de uma igreja regularmente por conta da distância e porque não encontram uma igreja saudável. Então, até então, eles estão se alimentando de cultos da internet. Nesse caso, a gente entende, de fato, que isso é um meio que Deus tem usado, mas nós não podemos acomodar nisso, né? Eu, inclusive, até falei para os irmãos em um grupo que, se caso eu não tenho uma igreja ali, eu abro as portas da minha casa, ou eu seja também um oráculo de Deus na minha cidade.
Eu vou anunciar o evangelho e convidar pessoas para estar fazendo parte. Mas muitas das vezes alguns irmãos vão falar assim, eu não tenho condição para isso. Eu não fui capacitado para isso. Tá? Se o irmão não tem capacitação para isso, chame aquele que você vê que tem capacidade para isso. Irmão, olha, a minha casa está aberta, eu convidei meu vizinho, eu estou sempre mandando versículos bíblicos para ele. O pouco que eu entendi, ou o muito ou pouco que eu entendi, eu passei para eles, e eles estão querendo saber. Então, eu quero que a igreja mais próxima, né? Vamos citar aqui um exemplo aqui, Curral de Dentro. Curral de Dentro está bem próximo de Itaiobeiras, tá? Também está próximo de Pedra Azul, né? A irmã Ivone mais o irmão Oséias, eles podem ser um canal de bênção aí para que a igreja se aproxime. Às vezes tem outras igrejas aí, sim, mas às vezes é aquela igreja que vai pregar prosperidade. O Cristo não vai ser o centro da pregação. Então, ela pode abrir a sua casa, né, para ir chamar, convidar irmãos, ir numa igreja mais próxima, uma igreja que esteja próxima da Bíblia, e falar, meus queridos, nós temos dificuldade, moramos em tal cidade, não temos uma igreja bíblica aonde professa Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Lá tem a igreja, mas a igreja lá é Cristo mais alguma coisa, e nós não queremos fazer parte dessa igreja, porque nós entendemos que Cristo é a suficiência da nossa salvação, e nós queremos agora adorar a Cristo, vamos dizer, com verdades, não com meia verdade, dizendo que eu também opero a minha salvação. Não, toda a operação da salvação é de Deus para com o homem. Então, nesse caso, os irmãos podem ser um canal de bênção e ir até uma igreja local mais próxima e conversar com os pastores, os presbíteros daquela igreja, para que eles possam estar colocando essa causa na mão de Deus, assim como o pastor Vitor fez. Ele deu essa oportunidade para nós aqui, está aprendendo da palavra, principalmente com os irmãos que moram aí no Machado Mineiro e alguns outros irmãos, né, para estar sendo ministrados. Mas, contudo, a possibilidade de montar uma congregação, de começar um trabalho, está nesse processo. Mas tudo isso não é algo instantâneo, é algo que demora um pouco. Mas, contudo, depende também do esforço dos irmãos, tá bom? Para os irmãos não se sentir constrangidos, né? Agora, como eu tenho dito aqui, considerando a importância da igreja visível, é aquilo que ela representa, aqueles que professam Cristo, mas não deixam de participar da igreja. Ficar privados dos meios ordinários que Deus estabeleceu nela para o bem do seu povo. Vamos aqui ver algumas passagens bíblicas pertinentes. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias aí, em Efésios 4, e leia para mim aí, do versículo 11 ao 13. O irmão que encontrar primeiro aí, faça a leitura, por favor. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. O irmão que encontrar primeiro pode abrir o microfone aí e fazer a leitura. Quem encontrou aí? Efésios 4, 11 ao 13, irmão? Isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que bacana, né? Olha para você ver, Paulo, ele escreve aos Efésios, né, que as ordenanças de Deus foi dadas uns para apóstolos. Apóstolos é aquele que doutrina, ensina a igreja, outros para profetas. O que é o ensino de profetas? Profetas, já no Novo Testamento, eram aqueles que falavam daquilo que já estava escrito no Antigo Testamento.
Porque Paulo, por exemplo, quando ele escreve lá em Coríntios, capítulo 14, sobre a ordem do culto, ele fala: 2 ou 3 profetiza e os outros julgam. Agora, se é algo que vem direto de Deus, por quê? No Antigo Testamento não tinha isso, de alguém julgar aquilo que Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, enfim, não tinha isso. E veio a minha palavra do Senhor dizendo isso e aquilo outro. Mas agora, já no Novo Testamento, Paulo fala: 2 ou 3 profetizam e os outros julguem. Então, eu não vou julgar o pregador, eu vou julgar aquilo que ele está pregando, se está com base naquilo que foi escrito. Por exemplo, os bereanos, era Paulo, ele era apóstolo, ele era autoridade, ele teve um encontro com Jesus Cristo. É um apóstolo, como ele mesmo fala, nascido fora de tempo, mas ele teve um encontro com Cristo quando ele estava no caminho de Damasco. Então, eles agora não estão falando de si mesmos, eles estão falando algo que já foi falado e dado aos antigos, os profetas do Antigo Testamento. Então, os profetas hoje, não é aquele profeta que fala assim: ô irmãos, eu vejo que Deus vai abençoar você, eu vejo que isso e aquilo vai acontecer, e aquela coisa tal aconteça. Não, isso não é profecia, ainda que pareça ser, mas pode ser que isso aí é um engano, né? Para que aponte você, por exemplo, não, Deus falou na boca daquele irmão, e agora você fica dependente daquele profeta. Não, profecia é aquilo que a Bíblia revela para nós. Isaías 59, 21, está escrito assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca do filho dos seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Você vê aí a diferença, né, do Antigo Testamento para o Novo, né? Em Mateus 28, versículo 19 ao 20, está assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, a igreja estará aqui até o fim dos tempos. E isso é a promessa do próprio Cristo. Entendeu? Então, isso aí é o quê? Qual é o papel da igreja hoje? A igreja hoje ela está reunida para aprender da palavra de Deus. Mas vai ter umas que eles estão destinados ao ensino, que é mestres, né? Os mestres ensinam aos pastores. Os pastores ensinam aos profetas. O que é profeta? Eu sou um profeta, o irmão Daniel é um profeta, o irmão Oséias é um profeta de Deus, desde quando esteja anunciando a palavra de Deus, tá certo? Então aqui, agora vamos para esse tópico aqui, a visibilidade da igreja de Cristo. Às vezes, aqui neste mundo, a existência e presença da Igreja Universal de Cristo é mais ou menos evidente do que em outras épocas. Com isso, queremos dizer que podem haver épocas em que parece que ela nem existe, enquanto em outras épocas, sua presença e sua atuação são bem evidentes e notáveis. O que eu quero dizer e destacar sobre isso aqui? No século XIX, por exemplo, no século XVI e XVII, a igreja, ela tinha um papel fundamental. Eu não sei se os irmãos viram aquele livro que eu mostrei para os irmãos, Os Heróis da Fé. Nós podemos situar aí John Wesley, Jonathan Edwards, David Bridget, tem tantos outros, Charles Spurgeon. Esses homens, eles pregavam não cansavam de pregar. E eles, por exemplo, fechavam boates, eles fechavam bares. As pessoas que tinham aqueles livros, por exemplo, com outras literaturas, eles queimavam na praça, mostrando o seu arrependimento. E aquilo ali, a igreja era notável, né? Hoje, por exemplo, a igreja parece que não está sendo muito notada, porque entrou muito falsos cristãos no meio e agora começou a esvaziar, né? O avivamento parece que deu uma esvaziada, vamos dizer assim. Mas
A igreja, ela continua ainda sendo notada, né? Graças a Deus, no nosso meio, né? De onde uns estão e outros estão saindo, Deus está soprando dentro de algumas instituições, né, o poder do Espírito Santo, e muitos antes não dava valor à palavra de Deus, hoje já está dando valor, né, na palavra de Deus. Vou citar algum exemplo aqui, por exemplo, do Antigo Testamento. O profeta Elias pensava que estava sozinho e que não havia outros tementes a Deus como ele em sua época. Entretanto, Deus lhe mostrou que, apesar de não estar tão evidente ou visível, havia 7.000 israelitas que, como ele, não eram adoradores de Baal. Durante o período da Idade Média, né, como eu já citei aqui, quanto as trevas espirituais haviam envolvido o mundo daquela época, a verdadeira igreja de Cristo não era tão evidente. Com certeza, havia crentes verdadeiros naquela época, mas espaços isolados e separados. Isso eu falo antes da Reforma Protestante. Durante a Reforma Protestante, a visibilidade da igreja aumentou consideravelmente, o que nos leva ao próximo estudo aqui que eu destaquei. A visibilidade da Igreja Universal de Cristo está ligada à pureza das igrejas locais, que pode ser definidas por esses critérios segundo a fé, que é a pregação da palavra de Deus, a ministração dos sacramentos, a saber, o batismo e a ceia, a celebração do culto público, o exercício da disciplina entre os seus membros. Outro ponto, quanto mais fielmente uma igreja ministrar essas marcas, mais pura ela é. E será isto mais próximo ao padrão bíblico estabelecido por Deus, e sua presença será mais visível aqui no mundo. Existem outros critérios para avaliarmos a vida espiritual de uma igreja local, como, por exemplo, a sua visão missionária e a santidade dos seus membros. Entretanto, essas marcas acima são fundamentais e decisivas em nossa avaliação no estado espiritual de uma igreja local e a sua visibilidade ou pureza. O que eu quero dizer aqui, nesse destaque que eu fiz aqui? Existe uma igreja pura e uma igreja menos pura. O que é uma igreja pura? Uma igreja pura é aquela que ela está sendo notada, visível, ela investe em missões, ela investe em ensinos, né? Ela tem estratégias, né, para ir anunciar a palavra, por exemplo, para pessoas que são dependentes químicos, pessoas, por exemplo, que andam em uma vida totalmente imoral, né? Então, isso é a relevância de uma igreja pura. Uma igreja menos pura, ela não faz assim, um trabalho relevante. Às vezes fica uma igreja ali estagnada, né? Às vezes não está participando, não participa muito, ela não é notada. Então, isso aí existe a igreja pura e a igreja menos pura. Infelizmente, através da história da igreja de Cristo aqui neste mundo, muitas igrejas locais se degeneraram, misturando doutrinas e práticas errôneas ao evangelho de Cristo, quer no culto, quer no ensino e quer nos sacramentos. Essa degeneração ou declínio espiritual acontece primeiramente na liderança das igrejas. Sempre pega primeiro a liderança e depois da liderança já vai descendo para os membros que estão abaixo. Porque eles ensinam errado, o povo aprende errado, e os que aprendem errado ensinam para os outros errado e traz mais discípulos, e nada mais é que só vai dando, só vai ficando, a coisa só vai piorando, né? Essa degeneração, o declínio espiritual, acontece primeiramente, como eu já falei, na liderança. A partir daí, rapidamente alcança seus membros, e toda uma geração acaba se afastando da verdade do evangelho. Nós vimos isso acontecer na Europa, com a entrada do liberalismo teológico nos seminários, nas igrejas históricas, que um dia se originaram da Reforma Protestante. A partir dali, o liberalismo atingiu o cristianismo nos Estados Unidos e já chegou no Brasil, faz algumas décadas, sempre produzindo um fruto pernicioso. Essa degeneração tem sido tão forte e profunda, em alguns casos, que as referidas igrejas não podem mais ser consideradas como igrejas de Cristo, uma vez que pregam um evangelho completamente diferente. Na época da Reforma Protestante, era assim que os reformadores consideravam a igreja romana, como já
havendo se desviado irremediavelmente dos princípios bíblicos. Na linguagem deles, o romanismo havia se tornado sinagoga de Satanás, e o Papa era considerado como um anticristo. Em nossos dias, muitas igrejas têm abandonado a pregação do evangelho puro e simples, inventando maneiras de cultuar a Deus que são fruto da sua imaginação humana, igrejas onde não existe disciplina para os membros faltosos e onde os sacramentos são ministrados sem qualquer cuidado. Outras igrejas, mesmo oriundas da reforma, abandonaram a Bíblia e os padrões bíblicos de sexualidade. Da mesma forma, não consideramos igrejas assim verdadeiras, igrejas cristãs, mas como seitas. Contudo, apesar da tendência constante do declínio espiritual e da corrupção dos nossos corações, Deus sempre manteve e manterá uma igreja sobre a face da terra para adorá-lo e servi-lo. Essa igreja sempre passou e passará por muitas perseguições, sofrimentos, provações, mas nunca será completamente extinto da face da terra. Somente na vinda do Senhor Jesus é que a igreja será finalmente reunida e triunfante, entrará para o gozo eterno com o seu Senhor. Vamos ver algumas passagens bíblicas aqui sobre o que a gente falou acima, né? Romanos, capítulo 11, versículo 3 ao 4. Quem encontrou, faça a leitura, por gentileza. Só para a gente situar, irmãos, que nós fazemos parte de um corpo vivo, né? Ainda que existe só a irmã Sidneia, né, aí no Machado Mineiro, ainda que existe só a família do irmão Oséias aí, e ele está fazendo um grande trabalho, eu quero animar os irmãos que Deus usa de vocês para estabelecer o seu reino, né? Muitas mulheres, por exemplo, abriam as portas das vossas casas para Paulo, assim como Lídia, assim como tantas outras mulheres aí que foram destacadas na Bíblia, né, para iniciar uma igreja. E depois da igreja já organizada, ela tem a sua relevância e aí ela passa agora a proclamar mais e mais o evangelho de Cristo, tá certo? Os irmãos encontrou aí Romanos 8, Romanos 11, versículo 3 ao 4. Quem encontrou pode fazer a leitura. Enquanto alguém procura aí Romanos 11, outro abre aí em Atos 2, a partir do versículo 41 ao 42. Romanos 11, 3 ao 4, pode ler, né, mãe? Pode ler, Moisés. Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, irmãos, muitas das vezes isso aconteceu lá e você vê que apóstolo Paulo, ele não está inventando, ele está falando algo que já tinha ocorrido. A relevância da igreja, ainda que mate, né? Todos os apóstolos de Jesus Cristo, eles foram mortos tragicamente, né? Apóstolo Paulo foi decapitado, né? Cortou sua cabeça. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, que ele falou, eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Isso a gente vê nas histórias, nos paralelos, né, sobre a morte, porque a Bíblia ela não revela a morte dos apóstolos, a não ser Estevão, aonde Estevão e Tiago, né? Tiago foi morto a espada, a fio de espada. Esse Tiago que morreu, ele não era o irmão de Jesus, né? Esse aí era um outro Tiago, né? A qual ele fazia parte também do grupo, né? Ele era irmão, se eu não me engano, acho que era
Depois eu vejo aqui, que senão eu vou estar me equivocando. Mas matou Tiago, depois matou Estevão, né? E só que não revela como foi a morte de Paulo e nem revela como é que foi a morte de Pedro, não revela como é que foi a morte de André e dos demais. Mas todos, eles não foram mortos assim. Ah, eu morri de velhice. A não ser João, que foi para a ilha de Patmos para ser morto lá. E foi escrito, né? Lá Deus usou dele lá para que ele fosse o último pregador e escrever a revelação final de Deus. Os irmãos que encontrou Atos 2, lê do 41 ao 42. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Exatamente. Pode continuar, meu querido, perdão. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, meus irmãos, isso foi muito bom destacado, porque os sinais e prodígios, tudo bem, acompanharam os profetas. O próprio Cristo falou, olha, e esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, né? Pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará mal algum. Mas o que acontecia? Esses sinais, eles não apontavam para eles, apontava para quem? Para Cristo. Só que o anticristo também, ele virá com prodígios, sinais, muitas maravilhas. Ele vai fazer até descer fogo do céu. O primeiro milagre, por exemplo, que a gente vê em Atos aí, se a gente for continuar lendo, foi que Pedro, por exemplo, ele entra junto com João no templo, né? E lá no templo chamado Formosa, e tinha lá um homem cego, né, que mendigava às portas, e aleijado, na verdade, perdão, cego não, aleijado, e mendigavam. E, de repente, ele, né, pede ali algo e, né, me dá uma moeda. E Pedro olha para aquele homem e fala assim, eu não tenho, mas o que eu te tenho, eu te dou, levanta e anda. Aquele homem andou pulando para dentro, e o povo que viu aquilo acontecer, olhou e opa, esses homens são diferenciados. E ele, agora, ele apontou para quem? O sinal apontou para quem? Não, eu não fiz isso com o meu poder, como se eu tivesse poder. Não, quem fez isso foi Jesus Nazareno, a qual vocês matou. Entendeu? Dentro de um templo. E ali anunciou a palavra de Deus. O sinal, os prodígios e as maravilhas era para apontar para Cristo. Mas hoje a gente vê uma coisa muito... Por quê? Vou citar a Igreja Universal, porque ela cresce de uma tal maneira, porque as pessoas estão querendo prosperidade, né? Não vou falar que não aconteça aí esses milagres, existe mentira nesse meio? Existe, né? A gente sabe. Pode ser no nosso meio aí, de onde a gente saiu, e alguns irmãos, pode ser que aconteça que alguém realmente teve aí, sim, mas está apontando para quem? Está apontando para Cristo ou está apontando para a denominação? Aí eu não saio daqui porque Deus, aqui não prega evangelho, tá, mas Deus me curou aqui. E é aqui que eu vou ficar. Peraí, está servindo outro Deus. Entendeu? Então, o sinal, o prodígio, tem que ver para quem está apontando. Se estiver apontando para uma denominação, ou para o profeta, ou para aquele operador de sinal, já liga os alertas, tá certo? Em 1 Coríntios, capítulo 5, do 6 ao 7, está escrito assim, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Jogue fora o fermento velho, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi santificado. Em Mateus 13, 24 ao 30, está assim, Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo,
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajunte primeiro o joio, arremesse, amarrem em feixes para ser queimado e recolha o trigo no meu celeiro. Apocalipse 2, 9. Conheço a tribulação pela qual vocês estão passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmias dos que declaram judeus e não são, sendo assim sinagoga de Satanás. Irmãos, essa passagem, por exemplo, de Apocalipse, ela é muito relevante. Conheço a sua tribulação. O próprio Deus, ele conhece aquilo que nós passamos, as nossas dificuldades, o desejo de cada um, né? Mas ele também reconhece aqueles falsos irmãos, aqueles que declaram ser irmãos e não são. E, na verdade, está ali para inflamar o meio de onde vocês estão congregados. Essas pessoas são joio, né? E nada mais essas pessoas que, se elas proliferar, viram o quê? Sinagoga de Satanás. Certo? Então, esses homens têm que ficar calados na igreja. Eu quero falar um pouco aqui, para finalizar, a respeito do cabeça da igreja. Conforme já vimos, Jesus Cristo é o cabeça da sua igreja, tanto visível quanto invisível. Desde o início da Idade Média, o bispo de Roma passou a ser considerado como o pai da cristandade, ou Papa. Por isso que é dado o nome Papa. O cabeça da igreja é visível aqui neste mundo. Os reformadores, naturalmente, se levantaram contra essa doutrina, reafirmando o ensino bíblico de que Jesus Cristo é o cabeça de sua igreja visível aqui neste mundo. Isso não quer dizer que ele não governa a sua igreja através de homens que foram designados para o exercício da autoridade espiritual, conforme lemos nas cartas pastorais de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Contudo, são homens falíveis, debaixo da autoridade de Cristo, e não têm nas suas pessoas qualquer poder ou virtude. São apenas irmãos em Cristo, designados para aquela função. Alguns dos reformadores entenderam que o Papa havia usurpado o título de Cristo e se referiam ocasionalmente a ele como sendo anticristo, o filho da perdição, títulos tirados de 2 Tessalonicenses. Entretanto, apesar de que todos, né, os reformadores ali que estavam nessa empreitada, não tenha dúvida de que Cristo é o cabeça da igreja e nenhum outro, e que o anticristo haverá de surgir no mundo para tomar o lugar de Cristo. Existe muita controvérsia se a figura do Papa é esse anticristo. Por isso, em algumas igrejas ao redor do mundo, esse entendimento é considerado como uma crença secundária, não sendo exigido que os pastores creiam e ensinem dessa forma. Tá certo, meus amados? Então, fica aberto aí agora para perguntas a respeito do que foi relatado, dúvidas, e os irmãos fiquem à vontade aí para fazer comentários, ou se tiver alguma refutação, o momento é agora. Bom, tá tudo, para mim, eu entendi bastante, em nome de Deus. Para mim, está bem explicado essa parte da igreja. A igreja invisível a qual nós participamos, que é invisível, que é universal, né? Essa aí. Isso. A igreja invisível é a igreja que nós, por exemplo, não vemos. Ela está em todos os lugares, né? Está aqui no Brasil, em todos os lugares, essa é a igreja invisível, né? Na verdade, hoje, por exemplo, nós podemos ver evidência da igreja invisível. Qual é a evidência de uma igreja invisível? É a pregação fiel da palavra, as ordenanças dos sacramentos, né? A ajuda, como o pastor Vitor falou na aula passada, é assistir e ser assistido.
Se uma igreja ela não faz isso, né, ela não pode ser nem considerada igreja. Então, a igreja, por maior que ela seja, ou menor que ela seja, ela tem que ter esses atributos. Pregação fiel à palavra, ordenanças aos sacramentos, corretamente, embora eu não estou dizendo a fórmula batismal. Por isso que existe aí a igreja batista e a igreja presbiteriana. As duas, uma faz o batismo por aspersão, que são gotículas de água, essa é a presbiteriana. A batista é a que faz por imersão de água. Ou seja, né? Então, existem essas diferenças, mas elas não se excluem por conta disso. Uma acha mais viável que o batismo deve ser ministrado daquela forma. Outros acham que o batismo é da forma por aspersão. Embora eu, participando de uma igreja presbiteriana, eu sou mais por crer do batismo. Mas isso não me impede de estar participando de uma igreja presbiteriana. Aceito super bem e até faço a defesa, certo? Porque a Bíblia em si, ela não fala a fórmula, né? Então, devido a isso aí, nós somos unidos em Cristo, porque a parte principal nós concordamos plenamente, tá certo? Então, a gente vê uma igreja visível, né, a igreja invisível atuando dessa forma. Embora a igreja visível, nós vemos assim, né? Eu vou numa igreja, vejo ali meu irmão fulano, meu irmão cicrano, aquele irmão tal, pronto. Mas, para mim pertencer à igreja invisível, que essa se dará no último dia, no arrebatamento, onde ajuntar, a trombeta tocou aqui, no abrir e fechar de olhos, esse corpo aqui ele será transformado em um corpo incorruptível, onde não terá a presença do pecado. Nesse momento, eu tenho esse corpo do pecado, né? Eu sou livre agora da culpa do pecado. Eu sou livre da culpa do pecado. Se há um pecado, é pecado por acidente. E nós ainda pecamos, porque o próprio João falou, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tem um advogado no céu e tal. E aquele que fala que não peca, mente e faz Deus mentiroso, né? Porque toda a Bíblia revela o pecado dos homens aí, mesmo vendo milagres extraordinários. Nós vemos isso aí quando Deus liberta Israel da escravidão. Eles acabam de ver uma maravilha de atravessar o mar em pé seco. E ali Deus ordena, ô Moisés, é o seguinte, você vai subir agora, porque eu vou dar as leis aí, né, para que o povo segue aí. Agora eu vou, vamos dizer, agora eu vou organizar o que deve ser seguido. Beleza? Tranquilo. O povo estava maravilhado. E o que o povo falou? Não, pode ir lá, Moisés, nós vamos estar aqui esperando, fiel e tudo mais. Você pode ir que nós não vamos deixar de obedecer. O que aconteceu? 40 dias Moisés lá, o povo cá embaixo já estava na prostituição, já estava no desespero. Então, meus amados, então não é o poder de algo visível que mostra, é aquilo que é implantado dentro do nosso coração. Abraão, por exemplo, por que ele é considerado o pai da fé? Porque era uma coisa impossível de acontecer que saísse o filho de Abraão. Até então, ele creu na promessa de Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu naquele que é juiz e determina todas as coisas. Tá certo? Mais alguma pergunta? Irmã Raquel? Irmã Raquel hoje está... Oi, irmão. Não, eu tô sem pergunta. Eu tô aqui... Paz Deus, irmãos. Paz Deus. Paz e graça. Paz e graça. Cheguei aqui agora há pouco, agora. Tava ali resolvendo um negócio. Beleza, mano. Eu tô me concentrando aqui na explicação do irmão, mas tá meio complicadinho pra mim, irmão, porque eu travei minha coluna e eu melhorei. Tem algumas horinhas que eu dei uma melhora só. Tô sob efeito de remédio ainda, mas aí eu estou prestando atenção, mas pra mim tá bom. A explicação que eu não tenho nada. Tô conseguindo compreender devagarinho, mas estou. Mas... É normal. Meu Deus, abençoe. Então, amados, é isso aí. O que eu tinha para trazer hoje é o que a igreja ela representa, né, nós, em todas as épocas, em todos os tempos, né?
Semana passada, por exemplo, a gente estudou aí bastante a respeito do que é a igreja, né? É um organismo vivo, né? A igreja, né, como eu já tinha falado aqui, a igreja visível não está mais contida numa nação como antes, né? Antes a igreja, né, ela estava voltada só para Israel, uma nação. Só que, quando Jesus Cristo vem, ele agora fala aí de por todo mundo, pregar em Samaria, pregar em todos os confins da terra, para tudo quanto é lado. Confins da terra era considerado o outro lado do Oriente, né? E essa palavra, graças a Deus, tem chegado até nós. E hoje nós vemos que a igreja visível, ela já está em todas as nações, né? Agora, a invisível, essa que será arrebatada unicamente, a eleita, a noiva de Deus, isso nós só vamos agora, não é uma denominação, não é uma igreja só. Só vai subir essa igreja, aquela não. Não, a igreja de Deus, ela é o corpo, e cada um faz um trabalho, né? Tem trabalhos, por exemplo, das igrejas congregacionais muito relevantes, as igrejas presbiterianas, as batistas, né? Então, cada uma, ela desempenha um papel na humanidade, e ela tem relevância, né? E estão espalhadas por todo mundo, né? Então, é isso aí, meus amados. Os irmãos tendo mais perguntas, né? A gente vai estar fazendo oração e estamos encerrando. Irmã Maria de Lourdes chegou. Deus abençoe, irmã Maria. Depois vou mandar um outro da irmã aí, ver a possibilidade da gente estar reunindo aí, né, irmã Maria? Pelo menos ver com o pastor aí, ele se dispôs, mas a gente está precisando de um local aí para estar fazendo um culto aí no Machado Mineiro, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Então tá. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por mais essa vez estar reunido, ainda que de forma virtual, por esse meio, Senhor, sobre a tecnologia que tu tem preparado. Obrigado, meu Deus, por conhecer um pouco sobre a relevância da igreja, o propósito da igreja, que ela será, Senhor eterno, viva até no fim, Senhor eterno, de todas as coisas, a consumação dos séculos. Graças te damos, ó Pai, porque nós fazemos parte, Senhor. Nós temos essa certeza porque nós professamos Cristo hoje, Senhor eterno, sem vergonha, ó Pai amado, sem temor algum, Senhor eterno. Nós falamos de Ti, nós não envergonhamos, ó Pai amado, de professar a nossa fé. E sabemos, ó Pai amado, que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que se dependesse de nós, ó Pai amado, para ser salvo pelas nossas obras, nós estaríamos, ó Pai glorioso, condenados eternamente. Mas o Senhor enviou o seu Filho para que agora todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. E graças nós te damos, ó Pai amado, que essa vida eterna, Senhor eterno, sabemos que ela, ó Pai glorioso, é algo que está fora de nós, foi dada por Ti. O Senhor embutiu, ó Pai amado, em nós o Teu Espírito, dando-nos vida para entender as coisas espirituais que foram declaradas, ó Pai amado, pela Bíblia Sagrada, e hoje nós temos essa certeza, Senhor eterno, que estamos no caminho. E como o Senhor próprio falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E graças nós te damos que nós estamos indo ao Pai, porque o Senhor nos tem dado, ó Pai glorioso, o caminho que é o próprio Cristo, e crendo, Senhor eterno, perfeitamente naquilo que o Senhor fez por nós. Nós não fazemos nada para ser salvo, porque, ó Pai amado, já foi feito aquilo que era preciso, Senhor glorioso. Graças te damos, pedimos ao Senhor que abençoe a irmã Raquel, Senhor, a qual não está muito bem, Senhor, abençoa ela, guarda, dê saúde, abençoa o irmão Ismael, junto com seus filhos, o irmão Oséias, junto com as suas filhas, os seus filhos, ó Pai glorioso, a irmã Ivone, a irmã Maria, a irmã Sidneia, abençoa, ó Pai glorioso, cada um, que o Senhor abençoe eles, ó Pai amado, de uma tal forma que nasça no coração, implante no coração deles o desejo de sempre estar falando da Tua palavra, e eles possam ser um canal de bênção nas vossas cidades, Senhor. Assim, ó Pai glorioso, pedimos ao Senhor a bênção sobre cada um deles, e sobre a nossa casa também, que o Senhor venha nos abençoar. Assim, oro a Ti, em nome de Jesus.
Amém. Amém, amém, irmão. Amém. Deus abençoe, meus queridos.